Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo. Eu vou falar hoje do vídeo. Eu falei que ia achar esse vídeo aqui, essa matéria, que eu tinha visto, que eu postei no dia 23 de julho, que é o seguinte: eu estava num aplicativo de RSS para receber várias notícias por lá, e eu vi uma matéria interessante lá, que eu até gostaria de ficar mais lá, só que eu estou sem tempo, é uma pena. Eu quero trabalhar para ter tempo. Mas enfim, que era o seguinte: a inovação destrói empregos com mais rapidez do que a educação o salva. Aí tá aqui. Numa das primeiras cenas do filme 2001, uma Odisseia no Espaço, um símil levanta um osso e utiliza para bater em outro. Quando entende que pode usá-lo como ferramenta, coloca-se numa situação de vantagem. Essa inovação imediatamente cria desigualdade, pois faz com que um indivíduo seja mais forte que o outro, explica o economista Michele Boldrin. O docente italiano de 61 anos, que leciona no Departamento de Economia da Universidade de Washington San Luis, visitou Madrid no final de junho para participar de um fórum organizado pela Fundação Ramon Areces e o Centro de Estudos Monetários e Financeiros, onde falou de uma hipótese sobre desigualdade que dá medo. Enfim, tem essa matéria, procure essa matéria no Google, foi postada no dia 23 de setembro de 2021 e eu retuitei no mesmo dia. É muito interessante essa matéria. Então, assim, daqui a pouco, do jeito que ele está falando, do jeito que a Europa tem influência sobre o Brasil, daqui a pouco, aquela pessoa, muitas pessoas elas vão ser bloqueadas de fazer faculdade porque cria desigualdade com outra. A mesma coisa, o Renanzinho aqui foi formado, fez 2 anos na Embi Morumbi, depois se formou fez 2 anos pela Embi Morumbi, fez depois mais um ano pelo Senac e voltou para a Embi Morumbi. Enfim, o Renan não pode se formar. Por quê? Porque a maioria das pessoas da região dele não é formada, ou não é formada numa faculdade, ou não é desse nível, que deve achar um nível absurdo essas faculdades, mas enfim. Então, assim, então uma empresa gigante, vamos pegar uma gigante que tem 50 mil funcionários no Brasil, ela não pode contratar pessoas da FGV, FAP, Mackenzie, Dom Cabral, FECAP, INSPER, é, outras faculdades top de linha aí que tem de administração. Então não pode, porque vai criar desigualdade no conhecimento que as gigantes têm para o conhecimento que eu tenho. Talvez o conhecimento dessas faculdades, se eles fizerem isso, então eles vão dizer que a educação não é igual. Então que a educação não é igual para cada um. Cada faculdade, então, a educação realmente faz muita diferença na faculdade. Então, na verdade, não é o sistema de ensino, não é o MEC que cria uma qualidade, na verdade é o professor que cria a qualidade. O professor ele não necessariamente precisa seguir regras do MEC, ele pode ser um cara mais teórico na sala, mais prático, ele pode ser um cara mais legal, mais engraçado, ou vão começar a cancelar atitudes de professores na sala. Ou quer dizer que um aluno não pode aprender mais que o outro, ou que um aluno não pode é, querer não aprender mais que o outro, menos que o outro. Se eu for um aluno que eu estou lá na sala, do nada eu falo, vou sair e não quero mais voltar para a aula. A aula tem que acabar ali porque o professor, os seus alunos que ficaram na sala pode ter mais vantagem em aprendizados que o outro aluno vai perder, que eu que saí da sala vou perder, e o aluno que vai ficar ele vai aprender mais, e no futuro, no emprego, ele pode ter mais opções, mais oportunidades, mais conhecimentos do que eu. Então, o estudo gera desigualdade. Então, para acabar com a desigualdade no Brasil, se a maioria das pessoas não tem estudo, então quer dizer que aqueles que têm estudo são opressores, são exploradores dessas pessoas. Então, na verdade, deveria acabar com o estudo, deveria acabar com a faculdade. A USP
ela está na lista de uma das melhores faculdades do planeta. Então, quem estuda na USP, mesmo que a maioria que estuda na USP são defensores extremos de ir contra a desigualdade, ir contra a pobreza, ir contra tudo, será que então quem estuda numa das melhores faculdades do planeta, na verdade, ele está incentivando a desigualdade? E se ele for trabalhar numa empresa, começar a ganhar igual o que ganha 1% da população brasileira, isso influencia uma desigualdade? Ele comprando num hipermercado gigante, ele está dando dinheiro para um bilionário e que pode aumentar ainda mais a desigualdade no mundo? Então, assim, devemos parar com a inovação, em vez de lançar um iPhone a cada ano, um iPhone a cada 5 anos, em vez de lançar uma tecnologia para a empresa crescer, para a empresa inovar, para a empresa fazer algo diferente, algo diferenciado, ela não vai poder. Eu sou uma pequena rede, eu tenho minha autopeça. Aquela grande rede de autopeças, se ela adotar uma tecnologia que custa R$ 5.000 por mês para manter aquela tecnologia de geolocalização de clientes, por exemplo, eu não tenho esse dinheiro para investir R$ 5.000 por mês para ter essa mesma tecnologia. Será que essa empresa ela merece ser cancelada porque ela é unanimidade, ela é minoria no uso dessa tecnologia e como eu e a maioria das empresas não tem esse poder financeiro, não tem esse conhecimento, não tem esse colaborador que foi formado numa faculdade, que teve acesso a esse conhecimento, esse colaborador que tem acesso a boa internet, bons computadores, bons amigos, ou diferentes amigos que teve acesso a esse conhecimento e passou para ele passou para a empresa, e eu não tenho. Então, como a inovação causa desigualdade? Esse é o resumo de tudo. Poderia ficar falando aqui horas e horas e horas, questionando, fazendo questionamentos idiotas, achismo, burrice, posso estar falando enormes besteiras aqui. A gente erra, se eu falei besteira, se te ofendeu, a gente pede desculpa, mas enfim, posso falar a mesma besteira para outra pessoa não se ofende. Mas enfim, então, e como é que vai fazer então? Vai ter como bloqueia a inovação? Como vai bloquear a inovação como? Vai ter que parar de fazer faculdade? A pessoa que faz faculdade, ela vai ter que... Eu já falei isso há muito tempo atrás. Eu falo isso há muito tempo. Eu tenho, na verdade, eu tenho essa frase no grupo aqui da família, lá em 2012 e 2013, quando eu falei num grupo não era nem WhatsApp, não era, nossa, mas não era isso. Não lembro se era grupo de Facebook, eu tenho esse grupo até hoje, que era um grupo que a gente tinha feito só para o pessoal aqui de casa, que eu já falei isso. Aquela pessoa que sai da faculdade, ela deveria trabalhar pelo menos uns 2 anos em comércio de bairro, para depois poder trabalhar em grandes empresas, para ela entender realmente como funciona o público C, D, E, F, G, o público, enfim, do que ela sai da faculdade e vai trabalhar numa empresa que é líder global no setor, que ela vai trabalhar na Faria Lima, num prédio cobertura, um prédio tem 30 andares, a empresa é dona dos 30 andares, é dona do prédio todo, dona de metade do prédio, que o funcionário menos, o funcionário que ganha menos na empresa ganha 10 salários mínimos por mês. Então, será que, eu já falei, hoje nessa pandemia mostrou que é muito perigoso uma empresa, uma pessoa que trabalhou muito tempo nessa empresa, se ela perder um emprego e outras empresas não estiverem contratando, outras empresas do mesmo porte, ela tiver que ter que trabalhar numa empresa de bairro. Será que ela vai entrar em depressão? Será que quando ela baixar a qualidade de vida dela, ela vai ficar revoltada? Ela vai ficar brava? Vai afetar a mente dela? Esse tipo de situação, se afetou a mente dela, esse tipo de, nossa, eu ia falar afetamento, esse tipo de sofrimento que ela teve
ela pode causar, o que ela pode causar na sociedade? No tipo de depressão, um tipo de revolta, ela pode causar um mal para alguém? Então ela ganhava 15 mil nessa grande empresa, ela vai trabalhar numa empresa de bairro ganhando 5, que 5 mil não paga nem o aluguel que ela pagava. E aí, ela vai ter que mudar, fazer toda a vida dela. Será que se ela paga um, como é que fala? Que você tem que pagar para o filho? Pensão. Se ela pagava pensão para o filho, a justiça no outro mês já vai com certeza funcionar e falar que agora a pensão vai ser reajustada para o novo salário? Ou a justiça brasileira, como ela é muito boa, ela vai demorar alguns meses para poder reajustar? Se reajustar, o que acontece? Então, enfim, queria perguntar para vocês como a inovação destrói empregos para você e o perigo de inovar demais ou o perigo de inovar de menos. É nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.